Deixa eu te contar a história de duas pessoas. A primeira a gente vai chamar de Marcos. Marcos tinha 47 mil reais em dívidas. Cartão de crédito, cheque especial, duas parcelas de empréstimo, alguma coisa em comum? Quando Marcos olhava para o extrato, fechava rápido. Não conseguia dormir, achava que nunca ia sair. A segunda a gente vai chamar de Patrícia. Patrícia tinha 8 mil em dívidas. Parecia pouco comparado ao Marcos, mas ela nunca enfrentou. Sempre rolou. 5 anos depois, 8 mil viraram 38 mil. Quem você acha que saiu das dívidas primeiro? O Marcos, em 22 meses. A Patrícia ainda está nela. A diferença não foi o valor da dívida, foi o que cada um fez quando decidiu encarar as dívidas. E é exatamente isso que esse vídeo de hoje vai te ensinar. Olá, eu sou o Rafael Capalbo, bem-vindo à Alta Performance Financeira, onde clareza, ordem e direção mudam tudo para quem quer sair das dívidas de uma vez por todas. Antes de entrar no método, um dado que você precisa ouvir. A CNC, Confederação Nacional do Comércio, mostrou que 6 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. 6 em cada 10. E o Banco Central apontou que o juro médio do cartão de crédito rotativo no Brasil supera 400% ao ano. Isso significa que 10 mil reais no cartão rotativo, sem você pagar nada, viram 50 mil em 12 meses. Não é exagero, é matemática. E é exatamente por isso que a dívida parece não ter fim, porque os juros crescem mais rápido do que você paga. Mas tem saída e ela tem meta. Antes de entrar no passo a passo, eu preciso te dizer o que não funciona. A maioria das pessoas que decide sair das dívidas faz uma dessas três coisas. Ou corta tudo de uma vez e desiste em 3 semanas porque a privação é insustentável. Segundo, paga a menor dívida primeiro para sentir que está no progresso, enquanto a dívida mais cara continua crescendo em juros. Ou terceiro, simplesmente ignora, porque olhar dói e deixa os juros trabalharem contra ela. Nenhuma das três é método, é reação. E reação sem estratégia não resolve dívida. Ela só adia o problema, e o pior de tudo, com juros. O que funciona é um processo de 5 passos. Não é rápido, não é fácil, mas acredite, é o único caminho que de fato funciona. Eu já fui endividado e eu sei muito bem do que eu estou falando. O primeiro passo é você enfrentar a realidade. Parece óbvio, mas é onde a maioria das pessoas trava. Nas minhas sessões, eu peço para a pessoa listar todas as dívidas. E adivinha o que acontece? Ela sabe que tem dívidas, mas ela não sabe o total exato. Sabe que tem parcelas no cartão, mas não sabe a taxa. Sabe que está no cheque especial, mas evita olhar quanto. É como ter um sangramento e cobrir com curativo sem ver o tamanho do corte. Você não consegue tratar o que não enxerga. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 7 diz: o que toma emprestado é servo do que empresta. Enquanto você não sabe exatamente quanto deve e para quem, você é servo sem saber o tamanho das correntes. Dívida escondida cresce. Dívida encarada de frente diminui. A primeira ação é simples. Senta, abre tudo, extrato, fatura, aplicativo do banco e lista cada dívida com 3 informações: valor total, a taxa de juros e o valor da parcela mensal, sem pular nenhuma. Anota tudo. Passo 2. Você vai classificar as dívidas por risco, não pelo valor. Esse é o erro mais comum de quem tenta se organizar sozinho. A pessoa olha para a lista e pensa: vou pagar a menor primeiro. Soa lógico, mas de fato é errado, porque o que importa não é o tamanho da dívida, é o custo dela e principalmente o risco que ela traz para a sua vida e para o seu patrimônio. Imagina duas dívidas. Dívida A, 2 mil reais no cheque especial, juros de 12% ao mês. Dívida B, 15 mil no consignado, juros de 2% ao mês. Qual delas está te destruindo mais rápido? A de 2 mil, porque 12 mil ao mês composto significa que em 6 meses ela praticamente vai dobrar. Então, a classificação correta é por risco. Prioridade máxima, juros altíssimos e sem garantia. Cartão rotativo, cheque especial, empréstimos informais, esses primeiros, sempre. Prioridade alta, risco de perder o bem. Financiamento do carro, do imóvel. Se você parar de pagar, perde aquilo que você tem. Prioridade média, são juros altos, mas com garantia menor. Empréstimo pessoal, crédito consignado. E tem aquelas de prioridade baixa, que são os juros menores e negociáveis, como dívidas com a família, amigos e algumas negociações comerciais. Pague pelo custo, não pelo tamanho. Quem paga pelo tamanho perde para a matemática, sempre. Depois que você levantar tudo isso, você vai aplicar um método que eu chamo de SRC.
no seu orçamento. SRC significa substituir, reduzir e cortar. Substituir é você trocar um gasto mais barato sem abrir mão do que importa. O streaming de R$ 45 pelo plano de 22, o mercado de 1.200 por um de 850, com planejamento de lista. Você mantém o hábito, mas reduz o custo. Reduzir é diminuir a frequência, não eliminar. Então, delivery 3 vezes por semana vira uma. Saída de fim de semana quinzenal em vez de semanal. Você não perde o prazer, você ajusta o volume pelo tempo necessário. Cortar é o que realmente não agrega valor. Assinatura do que você não usa, serviço automático que você já esqueceu, compra por impulso que você não usaria se pensasse 2 dias. O objetivo do SRC não é de punir, é liberar margem, porque sem margem não tem pagamento de dívida, e sem margem não tem futuro financeiro. Margem é o combustível da liberdade. Agora vai um passo que muita gente não sabe ou muita gente não faz, que é negocie antes de pagar. Esse passo a maioria pula e perde dinheiro por isso. Uma coisa que poucos sabem, o banco prefere receber menos do que não receber nada. Isso significa que quase toda dívida tem margem de negociação. Mas negociar tem técnica. Primeiro, você precisa pesquisar antes de ligar. Você precisa saber o seu valor total, os juros que estão embutidos e o que você consegue pagar de verdade. Não ligue sem saber o que quer oferecer. Segundo, a pergunta certa. Não pergunte tem desconto. Pergunte qual o desconto que eu terei se fecharmos hoje à vista. A postura muda. Terceiro, troque dívida cara por dívida barata. Isso se chama portabilidade de crédito. Se você tem R$ 10.000 no cartão rotativo a 12% ao mês, pode pegar um empréstimo pessoal a 3% ao mês e quitar o rotativo. Você ainda tem dívida, mas pagando 75% a menos de juros. E quarto, explore programas de renegociação. O Desenrola Brasil, por exemplo, permitiu descontos de até 96% em algumas dívidas. Esses programas aparecem periodicamente e quem está atento aproveita. Negociar não é pedir favor, é usar estratégia. O passo 5, sem dúvida, é o mais ignorado. Crie consistência, não intensidade. A pessoa A decide que vai pagar tudo rápido, corta absolutamente tudo, faz isso por 2 meses e desiste. Ela voltou a gastar e a dívida continuou. A pessoa B decidiu pagar R$ 400 por mês de dívida. Só isso, todo mês, sem falhar. Em 18 meses, ela quitou a dívida. A pessoa A tentou mais, chegou menos longe. A pessoa B tentou menos e chegou mais longe. Por quê? Porque consistência bate intensidade, sempre e em qualquer área da sua vida. Morgan Russell tem razão quando diz que fazer bem com o dinheiro tem muito mais a ver com comportamento do que com inteligência. Um plano mediano executado todo mês vale muito mais do que um plano perfeito executado por 2 semanas. Eu já disse e vou repetir. Consistência bate intensidade. Sempre. Não seja aquela pessoa intensa, seja aquela pessoa constante em todas as áreas da sua vida. Agora deixa eu dar uma imagem para você levar desse vídeo. Imagina que você está numa fila. Na sua frente tem 5 credores. Cada um cobra um juro diferente. O primeiro da fila está te cobrando 400 ao ano. O último da fila, 24% ao ano. A maioria das pessoas vai tentando pagar um pouco para cada um desses credores. O resultado, o primeiro da fila continua crescendo, porque o juro é tão alto que a parcela não cobre nem os juros. A estratégia certa é pagar o mínimo em todos, exceto no primeiro. No primeiro, você joga tudo o que sobrou. Quando ele sair da fila, você parte para o segundo, e assim por diante. É a fila dos credores, você derruba um de cada vez, começando pelo maior risco, pelo maior juro. Agora, antes de encerrar, eu preciso te dizer algo. Se você está endividado agora, isso não é fracasso, não é fraqueza, mas sim é a ausência de um sistema. E você pode gastar com o que você quiser. Inclusive, esse é um dos pilares do Vida Rica, desde que seja uma escolha consciente. A dívida geralmente vem de uma escolha inconsciente, uma compra no impulso, uma parcela que parecia caber, um momento de descuido que virou essa bola de neve. Isso não define quem você é, define onde você está. E onde você está, dá para mudar. E eu sei o que você está pensando nesse momento. Rafa, minha dívida é grande demais, não tem como pagar. Essa é a frase que eu mais ouço. E a minha resposta é sempre a mesma. A dívida grande começa com um passo pequeno, sempre. O Marcos, que te contei no começo, tinha R$ 47.000 em dívidas. Começou pagando 600 por mês a mais da dívida mais cara. Em 22 meses, ele zerou. Não precisou de milagre, ele precisou de um método. Agora eu quero te propor um desafio. Vem comigo.
Durante os próximos 7 dias, você vai fazer o passo 1 desse método. Abre tudo, o extrato, a fatura, o aplicativo do banco e lista cada dívida, o valor total, a taxa de juros e o valor da parcela. Tudo, sem pular nenhuma, sem filtro, sem julgamento. No 7º dia, você vai ter algo que a maioria nunca teve: a verdade financeira completa sobre o que você deve. E verdade é o único ponto de partida que funciona. Me conta nos comentários ou no direct quantas dívidas você encontrou. Pode ser um número, pode ser uma palavra, mas me conta. E se você quiser trabalhar isso ao vivo, eu faço uma sessão de diagnóstico gratuita. A gente mapeia as suas dívidas juntos, classifica por prioridade e cria uma estratégia personalizada para a sua situação. Não tem receita pronta, é feito para você. O link eu vou deixar também na descrição. Até o próximo vídeo e lembre-se, você não está quebrado, você só estava sem direção.